Olá, meu querido amigo, minha amiga, Shalom Adonai, que Deus em Cristo Jesus copiosamente possa estar abençoando a todos, aonde fazer minha voz encontrar com os oráculos daqueles que estão à escuta da mesma. Queridos, aqui é o pastor Claudinei Gomes, teu amigo. Enfim, eu queria deixar aqui, no objetivo dessa mensagem, uma rápida reflexão, ok? Não quero trazer algo para enfeitar pavão, mexer com seu ego e nem para me mostrar que eu sou deste discípulo, que a gente é pó, verme e areia diante de um Deus na sua soberania, a sua glória e majestade, não é verdade? E eu penso que às vezes o sol quando vem para todos, a chuva quando vem para todos. Então aquilo que Deus delegou, facultou e dispensou a mim, por que eu guardar comigo? Sendo que eu posso ser bênção para outras pessoas, e esta é a objetividade pela qual eu chego até você com essa mensagem, ok, meu querido? Fica claro. Eu queria chamar a apreciação de todos, tanto quanto possível for, para que fizéssemos uma apreciação da santa, poderosa e inerrante palavra do eterno Deus, em Tiago, capítulo 1, laureando o versículo de número 12, Tiago 1 e 12, diz assim, Tiago 1 e 12, tá? Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Os senhores hão de serem sabedores que a expressão bem-aventurado é feliz duas vezes, e quando a Bíblia fala homem, refere-se a ser humano, não precisamente homem, não mulher, ser humano, que suporta. A expressão suportar é que Deus, sabendo que o ser humano, seja ele colérico, fleumático, melancólico, sanguíneo, é dotado de uma natureza frágil, não é verdade? Então, Deus sabe da tua estrutura e até onde você pode suportar ele, sabendo disso, certo? Faz com que venhamos a olhar para esse texto e entender, certo? Que suportar é a aprovação, porque depois de ter passado na prova, você não vai ficar sem uma coroação, uma premiação, uma galardoação, ou seja, tu vai receber a coroa da vida que foi prometida ao Senhor, quem tem a honra da sua palavra, certo, meu querido? Bom, inicialmente eu queria dizer aos senhores que seria uma hipocrisia da minha parte dizer a uma pessoa que entrega a vida para Jesus que ela nunca vai passar por momentos de aflições. Isso seria uma incoerência, isso seria uma mentira. Por exemplo, a Bíblia diz em João, no capítulo 16, versículo 33, disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, ou seja, no mundo você vai ter momento obstacularizado, cercado por adversidades, lutas, labutas, guerras, pelejas, controvérsias, certo? Aí a expressão ainda continua dizendo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só pode vencer todo momento obstacularizado de adversidades, controvérsia, se você não abaixar a guarda, mas muito pelo contrário, ter bom ânimo, que é a motivação, e motivação se define como motivo para uma ação. Lembrando que a emoção jamais substitui satisfatoriamente a ação, é verdade? A vida de muitas pessoas só não muda porque eles estão no campo da emoção, mas se você entra em ação, meu filho, então a emoção é o combustível que vai no carro, mas o carro é a ação que te leva aonde você quer, certo? Bom, eu sempre digo que nós não podemos espiritualizar tudo na vida. Primeiro que nós não somos robôs nem máquina, controlado com controle remoto na mão de um Deus que nos controla como quer. Nós somos um ser dotado a sentimentos, não é verdade? E como um ser espiritual que nós somos, não vamos esquecer também, amados, que também somos o quê? Um ser espiritual, sim, mas somos também um ser biológico, sociológico e psicológico, certo? Com isso, temos que ter em mente que uma pessoa ela pode sofrer pelo menos por duas razões. Número 1, prova. Número 2, consequência. Pastor, o que é consequência? Consequência é em você entender que a vida é uma colheita de escolhas e decisões. Ou seja, uma boa escolha ela vai te levar no mínimo a um bom resultado, mas uma má escolha ela vai te levar a um mau resultado, certo? Você tem opção no que planta, mas após plantado a colheita é irrevogável.
Verde por verde, ninguém planta abacate e vai colher chuchu. Vermelho por vermelho, ninguém planta tomate e vai colher caqui maduro. Amarelo por amarelo, ninguém vai plantar maracujá e colher laranja, meu querido. Você vai colher no mínimo aquilo que você plantou. Então não adianta você dizer que o que você está passando é uma prova, se é fruto ou resultado de uma escolha ou decisão errada, certo? Você escolheu errado. Existem 3 escolhas que marcam a vida do ser humano. Primeiro, escolha de onde você vai passar a eternidade após a morte, céu ou inferno, certo? E essa escolha não é de Deus nem do diabo, meu irmão, é sua. Josué 24:15 diz: escolhei hoje a quem sirvais, certo? Então todos os 7 bilhões de seres que estão sobre o planeta Terra vão encarar a eternidade. Depende aonde, mediante a escolha e a decisão que será feita. A segunda escolha que marca a vida do ser humano é chamada escolha profissional de acordo com a sua vocação, certo? Lembrando que o pior na vida não é olhar para trás e dizer que você nunca teve uma oportunidade de hoje poder estar bem. O pior é quando você olha para trás e começa a avaliar dizendo: eu perdi uma oportunidade que hoje poderia estar melhor. É verdade? Existe até uma história que diz que o fogo, a água e a oportunidade estavam conversando. E de repente, dizem que o fogo e a oportunidade chegou para a água e diz: água, onde é que você passa? E ela começa dizendo: eu passo pelos rios, mares, eu passo pelas torneiras, passo pela mangueira, passo por um riacho, e onde houver um gotejar, ali estou eu presente. Aí diz que a água e a oportunidade chegaram para o fogo perguntando: fogo, por onde passa? E ele diz: passo pelas grandes queimadas, nas chamas, nos relâmpagos, nos raios, na eletricidade. Estou eu passando pelos campos, aonde tem a pólvora, aonde tem o isqueiro, e até quando acaba o gás, no passar do dedo em cima do isqueiro, numa faísca, estou aí, eu ali presente. E aí diz que o fogo e a água chegaram para a oportunidade perguntando: oportunidade, por onde passa? Ela diz: passa uma única vez, nem sempre quando eu passo eu retorno. Então aproveita a oportunidade, queridos. Bom, se eu falei dessas 2 escolhas, qual é a terceira? A terceira escolha é na escolha de um cônjuge para a vida 2. Isso não é importante, é super importante. Então tem coisa na vida que não é prova, querido. Tem coisa que é mediante uma escolha e decisão errada que você fez e você caiu numa situação caótica. Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, e em alguns que sofreram, como Geazi, Jonas ou até o próprio filho pródigo, você pode analisar, meus queridos, isso não era prova, e sim uma consequência por escolhas erradas. Bom, se eu avaliei que uma situação que leva a pessoa a uma aflição é consequência, qual seria a outra? A outra é prova. E aí, quando eu falo de prova, é bom avaliar que Deus aprova ou reprova, mas prova para sermos aprovados por Deus não dar e nem delegar nada de mão beijada para ninguém, meu querido. Então prova é entender que Deus nos coloca em sua escola e na sua universidade para nos moldar e nos discipular conforme lhe apraz. Por exemplo, a Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 4, que uma vez que o vaso havia quebrado, Deus fez conforme lhe apraz. Ou seja, tem muita gente que é crente, movido pelo campo da aparência, que quem olha diz que é crente e Deus diz: não é não. Você está entendendo? Então eu não sou vaso para mostrar para o A, para o B, cicrano, fulano, beltrano, que eu sou vaso. Eu sou vaso para mostrar para o meu Deus que eu sou vaso. Você está entendendo? Hoje a gente tem uma probabilidade de ver algumas aí que é o quê? Né? Cabelão, vestidão, saião, sapatão e linguão. Você está entendendo? Então, queridos, não é no campo da religiosidade, e sim da espiritualidade mediante daquele que nos conhece por fora, mas também nos conhece por dentro, que é Deus, certo? E aí o que é que Deus faz? Deus tem 2 vontades. Número 1, absoluta. Número 2, a permissiva. Na absoluta, ele deseja sim que todos os homens se salvem, mas é na permissiva que ele permite que venhamos passar pelos vales e deserto, por esses momentos obstacularizados, cercados pelas adversidades, né? Quando a cruz tomba de quina no nosso ombro e a gente fecha a porta do quarto, parece que o tapete que está debaixo de nossos pés parece que se transforma num altar para segurar a lágrima que sobrevém pelo canto de nossos olhos, onde o céu fica trancado, o dia fica nublado e parece que tudo que a gente pergunta não tem resposta e Deus está 3,5 milhões de quilômetros de distância que não nos escuta. Parece que estamos num andar de baixo querendo subir no andar de cima pela escada rolante ao contrário, nadando contra a maré.
E aí vem o desespero, não é verdade? O desespero, segundo a psicologia, faz uma pessoa perder o equilíbrio emocional e o racional. E o diabo aproveita das fraquezas, dizendo que a gente vai perder, falhar, fracassar, retroceder, sucumbir, não é verdade? Isso não é verdade. Deus está dizendo, tenha paciência. Você está na minha escola, você está na minha universidade, onde eu estou lhe moldando, discipulando para coisas grandes. Por exemplo, Jeremias 33:3 diz, clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, certo, meu querido? É isso que Deus vai fazer através de cada um de nós. Somos como uma pedra preciosa, que para dar um certo brilho, uma luminosidade, é necessário sim passar pelo processo de lapidação, certo? Nenhuma pessoa após por Deus ser aprovada, ela vai ser a mesma. Você pode conferir isso na vida de alguns homens como Abraão. Abraão foi provado, mas foi aprovado. E olha quem foi Abraão, foi rico. Olha José. José passou, meu querido, foi vendido, traído, caluniado, humilhado, ridicularizado, mediante a inveja e ciúme dos seus irmãos. Passou pela casa de Potifar quando pensou que estava bem. Aí vem a calúnia daquela endemoniada. Foi para a prisão, foi esquecido, mas depois da prova ele foi aprovado, e após provado foi o quê? Governador, meu querido. Você pode analisar Daniel, que passou pela cova, que diz a história, 77 leões, 40 machos, 30 fêmeas, 7 filhotes. Depois quem foi Daniel? Olha para Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, não é verdade? O homem mais rico da terra, da sua terra. Depois de muitos anos de prova, quem foi ele? Deus delega a ele tudo em dobro. E aí vai. Ou seja, Deus não dá uma cruz tão pesada que nós não possamos suportar. 1 Coríntios 10:13 e 2 Coríntios 1:8 fala sobre isso. Então, o cristão aprovado, meu irmão, não é medido pelo seu potencial e nem pela sua potencialidade. Não é medido pela oratória, se ele prega, canta, faz ou deixa de fazer. Não é medido pelo dízimo alto que ele tem, se ele é um teólogo, né, com 5.000 diplomas e mais uns 500 certificados com um anel de 50 quilos no dedo. Não é nada disso, meu filho. Não! De jeito nenhum, certo? Obreiro aprovado é medido, certo? Pelo que ele faz. 2 Timóteo 2:15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, certo? Porque o que você faz fala tão alto que quando você fala ninguém te escuta. Agora eu libero uma palavra profética e vou concluindo com isso. Saiba que independentemente seja lá a prova que você passa por ela, depois da prova, Deus vai te elevar a lugares altos. Eu libero essa palavra profética para a tua vida. Creia nisso, tome posse, meu querido. Finca isso ao nome do seu coração. E o dia de hoje vai servir como experiências profínquas para o amanhã. Por quê? Porque não adianta você reclamar, porque quem reclama perde a oportunidade de aprender pelo erro que cometeu. Erro só vai ser erro se você não tirar lições de aprendizagem para a sua vida, porque a vida se segue progressiva. Pastor, o senhor quer chegar onde? Eu não quero chegar. Eu já cheguei para dizer que o dia de hoje é melhor do que ontem e é inferior ao dia do amanhã que está por chegar na tua vida. Creia nisso, tá bom, meu querido? Porque depois de Deus aprovar você, Ele vai elevar você diante daqueles que te humilhou, para mostrar que você não é um Zé Mané e nem uma Maria Joana, como alguém disse, ou disse, né? Veio dizendo, ou deixa de dizer alguma coisa relacionada à sua pessoa. Sabe que a última palavra da tua história vem daquele que é dono da tua vida, dono da tua história. Cada passo, ponto, palavra, vírgula que sai da tua boca está na agenda daquele que controla o seu jornadear, controla a sua vida, tá bom, meu querido? E que seus passos possam ser guardados na sombra da santa, linda, bela, bendita, poderosa, potente e forte mão do bom mestre estendida sobre a tua vida. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa estar poderosamente e copiosamente falando mais e mais ao seu coração. Querendo falar conosco, o nosso WhatsApp é 0 operadora 12 981 26 16 30. Amém? Nos adote em suas orações e no papel de um verdadeiro autêntico cristão, estamos adotando todos em nossas intercessões. Um beijo no coração, que Deus em Cristo Jesus os abençoe mais e mais.